Mas maravilha! A ideia é falarmos aí sobre educação da imaginação, né? Do imaginário. E aí, quando tu gravaste a chamada ali em português e italiano também, eu disse, tá, vou gravar uma em alemão aqui só para fazer um marketing, Maravilhoso. né? Maravilhoso. E, e aí eu disse, mas qual palavra eu vou escolher, né? Porque em alemão, por exemplo, em alemão não tem uma só palavra, na verdade não tem, essa palavra imaginação não existe, não é? É uma palavra que nas línguas germânicas ela que no inglês ele pega a palavra latina, certo? Uhum. Em alemão inclusive pode-se usar em textos mais específicos assim a palavra Imagination, mas não se usa, né? Se usa a palavra grega, se usa Fantasie, certo? Uhum. Mas que já é outra coisa, né? Não Pois. necessariamente, né? No contexto e tal. E aí se usa muito a palavra Vorstellung, que o Schopenhauer, que nós traduzimos do Schopenhauer como representação, certo? Representação. Mas e a palavra ali que eu usei, Entbildungskraft, seria a força da Einbildungskraft, né? Einbildungskraft é essa força de unir as coisas, certo? Uhum. Esse poder, né? Kraft, essa força poderosa de unir as coisas, né? Então são todas essas ideias assim que, se fôssemos talvez tratar assim sobre um aspecto puramente lógico, seria bastante importante definir exatamente os termos, não é? Porém, quando nós tratamos de educação, nós não estamos falando só de lógica, certo? Uhum. E principalmente quando estamos falando de imaginação, nós não estamos falando de formar a imaginação através e unicamente da lógica, não é? Então, Perfeito. vou dar essa introduçãozinha aqui para ouvir de ti aí, que trabalhas principalmente, não é, e nesse exato momento, bastante com lógica, aonde a lógica se encaixa, assim, quando nós falamos de imaginação, que parece ser algo tão solto, não é? A imaginação tem asas e tal, nós temos todas essas imagens, assim, e a lógica parece sempre estar ali tão na linha certa e tal, né? Tão no chão, enquanto que a imaginação parece ser uma coisa tão aérea. Né? Tão abstrata, né? Pois, primeiro, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, né? Saudar a todos, em especial a ti, Clístenes, que é um irmão, um amigo, dizer que é uma honra, uma satisfação fazer esse programa contigo, essa live, de um tema que é absolutamente relevante, né, para o campo literário, para o campo da própria lógica, né, e também para as ciências primeiras, né, para aquelas áreas do saber que lidam com a especulativa desde um ponto de vista o mais radical possível. Né? Me parece que a primeira forma por meio da qual a lógica se conecta ao mundo da imaginação pressupõe que nós façamos aquela distinção que tu já apontasse no início, né? Entre a palavra grega fantasma e a palavra latina imaginatio ou imago, né? Porque quando nós pensamos o fantasma, nós lidamos precisamente com a potência que é, por sua vez, associativa, de articular imagens e conferir a essas imagens um sentido, né? A essa conjuntura de imagens. Quando o Aristóteles, por exemplo, fala em fantasma, ele nos fala sobre uma faculdade da alma. Uma faculdade que tem, por sua vez, o poder de unir ou dividir imagens, né? E quando nós falamos a palavra no latim, imago, imagem, nós estamos estamos nos referindo ao objeto, que é propriamente a imagem em si.
e não exatamente a potência, né? Então, a conexão entre o fantasma e a imaginação é precisamente a relação da potência com o ato, né? O modo como nós, ao encerrarmos uma ou várias imagens dentro de uma conjuntura de significação, nós delimitamos esse horizonte e, a partir dessa delimitação, conseguimos, através da linguagem, atribuir a este objeto um significado mais profundo e comunicável na comunidade de interlocutores, né? Por exemplo, a gente vê claramente isso nas narrativas infantis, né? Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo a história de Jesus com meu filho aqui, com o Henrico, né? A gente estava vendo um pouquinho do Evangelho de São Mateus. Claro, ele tem 5 anos, então é uma coisa ainda muito, né? Tem que ser assim, com muitas imagens, com desenhos, enfim. Mas qual a ideia motriz? A ideia motriz é apresentar a imagem, apresentar a narrativa, articular essas imagens para que depois se possam atribuir definições e conceitos a respeito disso, né? E o modo como nós atribuímos definições e conceitos a essa conjuntura de imagens supõe que nós façamos uma adequada distinção entre os sujeitos e os predicados, entre as substâncias e os acidentes, né? E aqui a lógica vem em nosso socorro, porque ela nos ajuda e nos capacita a partir da gramática, nós, por meio de regras ortográficas, gramaticais, articularmos e distinguirmos esses conceitos e essas definições de um modo proporcional e adequado a essa conjuntura de imagens, né? Então, me parece que essa é, assim, precisamente a importância que, de alguma forma, a lógica desempenha quando nós lidamos com a educação da imaginação, né? E me parece que há uma questão que também é muito importante aí, Clístenes, até queria ouvir de ti isso, né? Essa questão da narrativa e da absorção, né, da criança e daqueles que estão iniciando na vida de estudos, de algum modo, né? As crianças, sobretudo, mas também as pessoas adultas que estão iniciando uma vida de estudos, né? Essa questão da narrativa, como absorver os significados, por que a literatura e a gramática são tão importantes nesse período, né? O que te parece, assim? Exatamente. Como é que tu vês isso? Acho que tem duas coisas importantes que nós temos que tratar quanto a isso, né? Que é a ideia de símbolo, certo? Que é a forma que nós temos para entender as coisas, certo? Nós nunca conseguimos entender nada isoladamente, assim. E uma criança sempre vai dizer, não é, que uma coisa se parece com a outra, não é? O exercício que eu proponho sempre, olha, sai com uma criança num dia com bastante nuvens, não é? Aquelas nuvens bem cheias, assim, e vai brincar de olhar para o céu, não é? Olhar para o céu e tu nem precisa perguntar para a criança, assim, com que essa nuvem se parece, certo? Ela já vai olhar automaticamente e vai dizer, olha, ali, olha um carro, olha um leão, olha um urso, olha não sei o que, certo? E ela nem diz assim, ó, parece. Uma criança bem pequena, ela, assim como é o Henrico, que tem 5 anos, o meu filho Álvaro, né? A Helena tem quase 7, ela já faz outro tipo de raciocínio, não é? O Álvaro, ele já diz assim, olha, ali é um carro, ali é um... né? Ou ele recorta, às vezes, um papel em formato aleatório e ao final ele diz, eu fiz um trem, certo? Ele já sabe que aquilo não é um trem. Ele sabe que não é um leão, ele sabe que, quando ele olha para a nuvem, ele sabe que aquelas coisas não são o que ele está dizendo, certo? Mas ele usa palavras, certo? E associa uma coisa com a outra. Não é um leão, mas é como se fosse, porque ele tem uma juba, assim, ou sei lá, né? Não é um trem, mas é como se fosse, porque tem a forma aqui é de um trem, né? Então essas imagens, elas ajudam a criança a entender,
E se ajudam a criança a entender as coisas, por que não ajudam, essas coisas não ajudam a nós mesmos? É claro que elas ajudam, certo? E é assim que a gente começa a perceber as realidades, certo? É associando uma coisa com outra e fazendo, daí entramos na lógica, né? Fazendo constantemente a diferenciação por gênero próximo e diferença específica, certo? Mas isso acontece a partir do momento que nós dizemos que as coisas são aquilo que elas não são, mas é como se fosse, certo? Então, o que é o princípio da atividade filosófica, certo? É dizer assim, ó, no princípio era água. É claro que não era água. Eu acho que Tales não pensou num negócio assim, ele não tinha na cabeça de, não, no princípio tem que ter sido água, certo? Mas existia, olha, no princípio era como água, certo? Ele não ele usou uma outra coisa porque não tem como saber, certo? O que dizia antes, o princípio era o caos. Isso, pô, é difícil de ver o caos. A gente consegue ver o caos? Não, porque a gente vive na ordem. Aí é complicado, certo? É uma semelhança de caos, é um reflexo de caos que a gente vê no mundo, certo? Não, parece que está tudo sempre em ordem, não é? Depois de 5 minutos a gente para pensar e pensa, não, está tudo em ordem. O que parecia o caos, na verdade, é um bolo aí de causas e consequências, mas que estão ordenadas, não é? E imaginar esse caos é difícil. Aí a gente olha para o mar, e Tales olha para o mar, lá da Jônia, e vê né, as ondas que são sempre uma diferente das outras, e as marés e tal, e tudo isso, né? E vê assim, não, isso aqui é o caos, né? O caos é como a água. Aí ele vê a água evaporando, ficando gasosa. Ele vê que no frio ela se congela. Não sei se, acho que na Jônia não dava para ver a água congelar, mas na época poderia ver relatos, né, de gente mais do norte que poderia relatar uma coisa assim, certo? Mas olha só, a matéria, ela se comporta, não é? Existem os gases, existem os sólidos e existem os líquidos e existem híbridos nesse meio, assim, né? Como, por exemplo, a nossa carne, ela é sólida, mas ela é líquida também, certo? Então, assim, o princípio tem que ter sido a água. Ele nada mais está fazendo do que imaginando as coisas, certo? Perfeito. E aí, se a gente vê que na história da filosofia, a imaginação é o primeiro, é o que dá assim, um pontapé inicial, certo? E, ao mesmo tempo, não está longe da poética, né? Não está nada longe, na verdade, é um recorte ali de um pedacinho da narrativa, né, para tratar de uma coisa específica, que Hesíodo se dedicou um verso só, certo? E disse assim, no princípio era o caos. Pronto, agora eu vou falar do resto que é muito mais legal, porque isso aí de falar do princípio não dá ibope, né? Então, assim, a gente vê que a narrativa, ela é um conjunto, né, de percepções das coisas expressas através de outras para que nós possamos entender, né? Porque a descrição exata da realidade, como pretenderam ou ainda pretendem, né, o pessoal da filosofia analítica, como pretendeu, sei lá, Wittgenstein e outros alemães tantos, eles ainda estão tentando fazer isso, não parece ser possível. E se é possível, é muito pouco eficaz. E nós não temos tanto tempo assim. Nós não vamos ensinar uma criança a olhar. Tu não olhas, a criança pega água e tu tem que... Não, eu já tenho que explicar aqui para o meu filho de 5 anos que isso aqui é H2O, né? São moléculas e tal, de hidrogênio e oxigênio. Não, tu não fazes isso, certo? Que é água. A água é a chuva, né? A água, pô... É tomar banho, é piscina, é beber, certo? Né? Misturar com laranja e fazer suco. Isso é água. Certo? Com certeza. Quer dizer, esse aspecto analógico e metafórico, né, da compreensão da linguagem, né?
Quer dizer, toda linguagem, toda língua, no fundo, é uma alteris literis, né? Quer dizer, ela sempre é uma alteração, ela é compreensível e inteligível numa espécie de alteridade de sentido, né? Quer dizer, nas alusões e nas evocações simbólicas que a língua traz. Uma língua jamais é compreendida de maneira analítico-descritiva, seria impossível compreendê-la assim, né? Mesmo as regras da linguagem não podem ser compreendidas nessa chave, né? Elas sempre supõem os exemplos que vão preenchendo esse horizonte de compreensão, onde as regras vão, de alguma forma, explicitando os sentidos e permitindo com que esses sentidos encontrem uma espécie de organização no âmbito da imaginação e no âmbito da comunicação como um todo, né? Tu falasse do Hesíodo, a gente observa na Teogonia, né, uma tentativa, talvez uma das primeiras tentativas de reconstituição histórica do que a gente chama de hereditariedade, né? Quer dizer, eu preciso buscar o fundamento de mim mesmo, né? Esse fundamento de mim mesmo está na linguagem. Então, como que eu vou usar a linguagem para fazê-lo? Eu vou usar a linguagem na medida em que a própria linguagem me revele, digamos, propriedades comuns que estão em mim e que estavam nos meus antepassados, né? E aí, claro, toda perspectiva de reconstituição da narrativa da ordem, ela supõe sempre um princípio, mas como tu falasse, o princípio é incognoscível. Eu não sou capaz de falar a respeito do caos, senão de uma maneira metafórica, né? A metáfora é a única condição de possibilidade de fazer qualquer alusão ao caos, como a quaisquer outros estados de coisas, né? Nós não somos capazes de falar do que nós chamamos de nosso, entre aspas, interior, sem usar certas expressões que, no máximo, são meras metáforas a respeito do que se passa em nós, né? Dos movimentos da nossa alma, digamos assim. Eu estava aqui lembrando alto de um filósofo que me é bastante caro, que é o Paul Ricoeur, né? E o Paul Ricoeur fala muito dessa questão da metáfora viva, né? Quer dizer, acima da linguagem descritiva existe uma linguagem narrativa. E nós só compreendemos a nós mesmos e aos outros quando nós encarnamos essa linguagem narrativa. Essa linguagem que, no fundo, é uma metalinguagem, né? Ela está acima da linguagem natural e ela explicita aquilo que a linguagem natural não é capaz de explicitar, né? Se nós formos, por exemplo, a raiz das coisas, nós jamais seremos capazes de explicitar as essências, senão por uma linguagem metafórica, que faça alusão a essas mesmas essências, né? Aquilo que é, digamos, o elemento comum nas definições. E de alguma forma, e aí também creio que tu compartilhas essa tese, a poética e a literatura como um todo, elas são tão fundamentais e tão decisivas porque elas explicitam o caminho adequado para se fazer isso, né? Elas vão como que preenchendo esses hiatos de imagens e de objetos que, no fundo, vão, ao longo do tempo, com esforço, claro, esforço imaginativo, mas também com técnica, com exercício, vão preenchendo esse horizonte de compreensão na vida do ser humano, né? A literatura, ela não é imprescindível para que alguém digamos, se conheça, né? Para que alguém, no fundo, tenha autoconsciência ou consciência de si. Ela não é fundamental para isso. Mas ela é um caminho que ajuda muito, porque ela como que calibra a imaginação nesse exercício, né? Que, no fundo, é uma ascese também, né? É uma forma de ascese, essa direção introspectiva, né? Que o ser humano possa ter em relação a si mesmo, né? Sim. Não, exatamente. Como tu disseste, né? Não é a única, não é imprescindível, porque a consciência de si, ela existe e talvez seja o que mais existe, não é? Eu acho que nós notamos isso, assim, que nos primeiros meses de vida o bebê já exterioriza que ele tem consciência de si, não é? Mas é difícil de acreditar que ele antes disso não tenha, certo? Nós costumamos dizer assim, não, nos primeiros dias a criança ainda não difere se
que ela não é a mesma coisa que a mãe, certo? E o choro dela é como se quando a mãe está ausente, por exemplo, né, aquilo que a gente já sente assim em qualquer bebê, não é? Nasce e se a mãe o põe no berço, já há um choro assim, e basta que a mãe o pegue no colo de novo e já está tudo resolvido, não é? Como se nós estivéssemos, faltasse em nós, né, alguma coisa, não só corporal, mas anímica, assim, tiraram metade da minha alma aqui, certo? E eu não estou conseguindo reagir a isso, certo? Né? Como se a alma fosse algo divisível, né? Mas, em princípio, não, né? Em princípio, a consciência de si é algo que há de mais natural, assim, na pessoa, e mesmo um bebê, mesmo nascendo, talvez mesmo dentro do útero, já exista essa consciência de si. Porém, né, o bebê ele só conseguirá formular isso para si mesmo, né, através das experiências dos sentidos, né? Então ele tem que perceber que, não, a minha mãe, né, pelo tato, pelo olfato e tal, ele consegue perceber isso, né? Não, a minha mãe, às vezes, ela sai, mas ela volta, não é? Então, os sentidos vão ensinando isso para o homem. Já começa a educação aí, certo? Perfeito. É óbvio que isso já é educação, não é? E isso já é conhecimento, isso já é autoconhecimento, já é autoeducação, que eu sempre digo que é uma besteira, porque toda educação é autoeducação, não há outra forma, assim, não é? E que toda educação é essa educação interior, não é? Pelo menos a educação no sentido mais primitivo, assim, e grego ainda, essa escolé, esse ócio é o enxergar dentro de si. E tu disseste ali, não é a narrativa e tal, e a literatura não é o princípio da consciência, mas é a forma, e talvez a única forma, que os homens têm de desenvolver isso, né? E de ampliar essa consciência, né? De resolver certos problemas quando essa consciência parece que vai embora. Assim, às vezes esquecemos simplesmente que existimos, certo? Ou não entendemos o porquê de existirmos e tal, não é? E são tantas doenças aí, psicológicas, psiquiátricas e tal, que, né, como depressão e pânico e não sei o que e tal. Às vezes o problema é esse, né? Esse esquecimento, assim, de que nós mesmos existimos. E a literatura o que faz é te encher de um repertório, né, simbólico, de tipo mitológico, né? E dizer que é mitológico é dizer isso aí, que é um símbolo através do tempo, não é? Diferente de um símbolo topológico, que é um símbolo no espaço, não é? Como nós vimos assim, uma nuvem preta já é um sinal de chuva, certo? Mas não é a chuva, não é? Ainda, certo? E pode ser que não chova, mas tu te preparas, tu olha para aquilo e, opa, vou levar um guarda-chuva, certo? E quando tu entendes uma coisa através de outra, como uma palavra, por exemplo, quando eu digo casa, as pessoas sabem do que eu estou falando, né? Falando a mesma língua, nós temos esses símbolos arbitrários criados, assim. E o mitológico nada mais é do que nós termos para tratar de um aspecto que é interno, né? Que é ocioso, e que é espiritual, tratarmos disso não só com uma palavra, nem com um conceito, que às vezes é muito difícil, e os conceitos são a primeira coisa que a gente esquece quando se vê diante do perigo emocional, espiritual, seja lá qualquer coisa, a gente esquece dos conceitos, né? O que nos fica, né? O que nos fica são essas narrativas inteiras, assim, não é? E que as pessoas às vezes expressam, não é? Não, aí eu pensei assim, né? Eu estava lá, eu tinha um perrengue lá na empresa e tal, aí eu pensei assim, o que o Bill Gates faria, o que o Steve Jobs faria aqui nessa minha, né? O que o Silvio Santos faria nessa minha situação aqui para resolver essa questão da minha empresa. E aí as ideias
se aclararam, não é? Porque eu conheço uma narrativa que se chama biografia do Bill Gates, biografia do Silvio Santos e biografia de seja lá quem for, certo? E aquilo ali, bom, esses caras, não é? Eles fizeram isso, caíram, levantaram e tal, foram indo e tal. Então, assim, uma narrativa como essa, uma história que é contada, e pode ser verdadeira, assim, baseada em fatos reais, ou não, pode ser simplesmente fruto já da imaginação, ela consegue, não é, fazer com que eu olhe para frente as diferentes possibilidades, não é? E não só assim, vai dar certo ou não vai dar certo, certo? E aí eu consigo ver como o autor de uma história, ele tem a liberdade para matar o cara ou não, para deixar ele vivo, para fazer que ele se case ou não, que ele tenha muitos filhos ou não, que ele tenha dores ou não. Né? O autor, ele tem essa liberdade, certo? Se nós temos a liberdade para escrever a história, escrever uma história até o fim, certo? E os poetas assim fizeram, né? Os escritores fazem isso. Por que não fazer isso com a nossa própria vida? Né? Perfeito. E nós vemos que essas possibilidades não são infinitas, né? Que elas são determinadas. Isso a gente aprende porque lê, né? Porque ele conhece as narrativas, ou ouve as narrativas e tal, conhece, o cara vai lá vai na missa, e aí tá ali falando sempre de uma narrativa do povo hebreu, que às vezes está na glória, às vezes daí cai, esquece de Deus e cai, né? Depois se levanta, e depois cai de novo e tal, né? Nós vemos diferentes subidas, nós lemos a Odisseia, aí nós vemos que Ulisses vai lá, se dá mal e tal, mas depois, não é, tem uma intervenção dos deuses que nunca resolvem o problema dele, pegam ele de dentro do problema e põem para fora, né? Vão lá e vai Hermes lá e diz, faz isso, né? Come essa planta aqui, porque daí tu vai estar livre dos feitiços de Circe, não é? Aí, bom, aí ele se precaver, toma um cuidado específico e pode enfrentar o perigo, né? Depois ele tá, assim, parece que tá na glória lá em Calipso, assim, né? Pô, ele tá junto com uma ninfa, deusa imortal ali que lhe promete a imortalidade também, não é? Uma vida de prazeres e não sei o quê, e nós estamos ali lendo e diz, pô, é aqui, fica aí, né, cara? Fica aí, não vai... Né? Mas ainda não era, né? Ele ainda não tinha terminado a história. Claro. Ele poderia ter ficado ali, não é? E quantas vezes nós na vida não temos essa mesma coisa, certo? Quantas vezes nós estamos lá com Calipso? Às vezes nós estamos dentro da caverna do Polifemo, às vezes nos comedores de lótus lá, né? Comendo, ficando muito louco. Dentro da caverna com ciclopes, por vezes. Exatamente, né? Então, tudo isso. Ou às vezes a gente naufraga, né? Terrivelmente, mas está ali Nausicaa que nos convida para a sua casa e nos apresenta ao rei, certo? Enfim, né? Então a literatura é isso, né? Essa narrativa as coisas, não é? E os nossos problemas. Eu tenho depressão. Certo? Isso é uma palavra e tem uma definição lá no dicionário médico. Beleza, certo? Saber essa definição e tal, é muito pouco, é quase nada para resolver um problema desse. Eu tenho não sei o quê, eu tenho problemas financeiros, eu tenho isso e tal. O problema financeiro, tu pode olhar no dicionário, pode estudar tudo o que se trata de problemas financeiros, né? Mas como resolver realmente a própria vida, né? E essa foi a solução para isso, durante milênios, foi contar histórias, certo? Claro. Foi sempre contar a história do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, não sei o que e tal. Sempre foi isso que fez com que nós resolvêssemos os problemas da própria vida, assim. A impressão que eu tenho é que a relação da imaginação com o intelecto possível é uma relação que é adverbial. Ela supõe as categorias de tempo e espaço, né? Quer dizer, a nossa imaginação requer símbolos, digamos assim, que encarnem de alguma maneira essa relação do tempo com o espaço, né? Símbolos que são, por assim dizer, narrativos, cronológicos e símbolos tópicos, né? Ou topográficos, porque de alguma forma essa relação do tempo com o espaço faz com que nós ampliemos essa delimitação do que nós conhecemos
E essa ampliação, ela será cada vez mais rica quantos forem os exemplos com os quais nós lidemos, né? Quer dizer, de alguma forma, a imaginação, ela supõe uma causa exemplar, né? E por isso mesmo que nós somos animais miméticos, né? Nós somos seres miméticos. Nós somos seres que imitam modelos. Nós imitamos modelos nas nossas vidas, né? Por exemplo, a gente pega, por exemplo, toda a fundação de cidades inteiras, a cidade de Roma, por exemplo, né? Como Roma foi fundada? Roma foi fundada por Rômulo e Remo. Tá, mas para que a fundação de Roma fosse compreensível, era necessário uma narrativa anterior, que é aquela segundo a qual Enéas sai de Troia, chega à porta do Lácio, não sem antes ter passado por todos os perrengues da vida, né? Os encontros com Dido, por exemplo, e daí por diante, até que Enéas chegasse aqui e, a partir dele, toda uma geração, né, de, aspas, governadores, que no fundo eram reis, no sentido primitivo, até que Rômulo e Remo, então, né, sendo criados, entre aspas, né, pelo seio da loba, conseguem realmente dar fundação a Roma. Veja que todos esses mitos, eles são decisivos na ordem da imaginação, mas também são decisivos para que uma sociedade compreenda a si mesma e para que um ser humano possa compreender a si próprio, né? Eu não sou capaz de explicar a minha própria vida sem levar em consideração os advérbios, sem levar em consideração os modos que definem precisamente essa articulação tempo-espaço, né? No emprego dos conceitos, das orações, das sentenças em geral, que explicitam a minha própria vida e a vida de quem quer que seja, né? Então, a literatura, ela vai como que abrindo esse horizonte de modos, né, de advérbios para a inteligência humana. E por isso que a literatura, ela capacita muito a atividade filosófica, como capacita muito a própria autocompreensão, né? Quer dizer, aquilo do qual nós falávamos, quer dizer, a autoconsciência, ela é anterior à literatura, mas ela pode ser alargada. E esse alargamento depende do repertório de símbolos com os quais você vai lidar, né? Porque esses símbolos são sempre evocativos e invocativos ao mesmo tempo, né? Eles são simultaneamente evocativos e invocativos, porque eles evocam outras narrativas que vão ampliando o seu circuito de imaginação e invocam exemplos para que você os tome como adequados para si mesmo, né? A gente pega, por exemplo, a leitura do Antigo Testamento, né? Fazendo uma alusão ao povo hebreu que tu trouxeste. Por exemplo, como que nós podemos compreender a história de Israel em nós? Como se nós mesmos fôssemos um Israel, né? Nós caíssemos, levantássemos. Aquela sentença máxima, aquela máxima do Plauto, né? Fortiter malum qui patitor, idem ipsum fortium bonum, né? Quer dizer, o que nós somos? Nós somos a perda, né? O rebaixamento e a humilhação, e depois a glória e a redenção, né? E nós sempre enxergamos a nossa própria vida nessa direção. Aqueles que não enxergam a própria vida nessa direção têm uma dificuldade imensa de conhecer a si próprios, né? Porque eles têm dificuldade de enxergar a sua própria condição, né? Quer dizer, os advérbios, eles são mecanismos da linguagem que nos permitem articular as nossas próprias faculdades e potências com a ordem objetiva da realidade, né? Que é uma ordem à la vez permanente e dinâmica, né? Como é exatamente a nossa própria vida, né? Há algo em nós que é permanente e há algo em nós que é dinâmico. Então, o uso, digamos, no caso do ablativo no latim, que, enfim, é o mais próximo, né? Mas o que nos permite precisamente estabelecer diferenças específicas, que são os próprios conceitos que definem esses estados mentais e psíquicos e cognitivos que nos definem, exige precisamente esse alargamento que a literatura, mais do que qualquer outra coisa, é capaz de dar, sobretudo numa chave simbólica ou mitopoética, né? Que lida com a maximização do possível, né? A abertura universal.
Nós, por exemplo, falasse do Ulisses, uma leitura como a da Odisseia é a leitura de alguém que passa por todo o processo de humilhação para depois passar pelo processo de redenção humana. Quando encontra Penélope, quando volta para casa, quando encontra o seu filho e etc., né? Não sem antes também passar por um perrenguezinho, porque o Ulisses teve que chegar e se mimetizar ali, né? Passar alguns dias, né? sem manifestar, sem revelar-se a Penélope, só para depois, então, né? Ele, de fato, alcançar a glória. E assim somos todos nós, né? Porque a literatura, ela explicita o que é o universal no gênero humano, né? E nós continuamos precisando, né, de literatura para conseguir falar de coisas novas que nós vamos percebendo e tal, e que nós ainda não temos nenhum mito que defina essas coisas, né? Uhum. Eu dou normalmente 2 exemplos, né, assim, que eu não tenho como ter um símbolo pictórico assim para falar de diversas coisas, né? De diversos movimentos da alma, assim. Eu não consigo... eu vou pintar um quadro aqui e vou dizer... E quero que todas as pessoas que olhem para aquele quadro digam assim, isto é o amor, né? Porque as imagens visíveis, né? Pelos olhos, assim, nós não conseguimos, com coisas estáticas no espaço, né? Com coisas espaciais, nós não conseguimos... falar sobre movimentos invisíveis, que são os movimentos da alma, certo? Eu posso pintar lá 2 pessoas se abraçando, né, e dizer, isso aqui é um abraço, cara, ainda não é um amor, certo? Eu só consigo falar de amor, eu pintar o ódio, aí eu pinto lá uma guerra, uma luta, alguma coisa. Não, pode ser várias outras coisas, certo? Porque uma luta em si, ela depende de diversos movimentos da alma que eu não sei, que não são sempre os mesmos, né? Então, as coisas exteriores, elas dependem de coisas interiores que não são definidas pelos efeitos, não é? As causas são sempre muito, muito variadas, assim. Então, né, um exemplo antigo, assim, para que nós tivéssemos essas palavras, amor, ódio, né, sei lá, concórdia, paz, né? Quando nós dizemos assim, paz é algo que eu digo, eu estou em paz, certo? Eu estou usando uma imagem que é da política, na verdade, né? Que paz existe entre 2 povos ou entre 2 indivíduos, né? Que não estão em guerra, né? Que não estão em conflito. E aí eu uso essa imagem para falar de alguma coisa interior, e não o contrário. Eu sei o que é paz da alma e eu aplico esse conceito a algo exterior visível, não é? Porque essa exterior eu posso realmente, se eu demonstrar, pintar 2 homens num aperto de mão ali de 2 pessoas, né? É claro que aquilo ali não está simbolizando coisa diferente do que paz, concórdia, amizade, diversas outras coisas, certo? Mas isso não é, e eu não tenho como pintar esse movimento da alma, que é estar em paz. E hoje em dia, se eu digo, né, eu estou em paz, todo mundo entende, né? Ou se eu disser, eu não fiquei em paz com aquela situação, quer dizer, a minha alma tem um movimento que não está, né? Quando nós dizemos movimento da alma, não é um movimento, porque a alma não se movimenta, certo? Como falar sobre a alma se não for com coisas que não são próprias da alma? Não há como, certo? A própria palavra ânima não existe. Ela primeiro a ânima significa o ar que eu inspiro, certo? É uma coisa material. O ar é matéria, certo? Existe um movimento corporal, físico, certo? Exterior, que é a respiração. E aí eu percebo que existe uma coisa em mim que eu não consigo ver, sentir, ver, tocar, sentir o cheiro, nada, certo? E como eu chamo isso? Vou chamar de ânima. Mas isso já significa outra coisa, não tem problema, a gente faz assim sempre, né? A gente sempre trata das coisas com palavras que não são elas mesmas, né? E um exemplo que é bom assim é quando a gente fala assim, espírito do Natal.
Isso não quer dizer droga nenhuma, certo? Porque não tem como entender isso. As pessoas vivem isso e deram esse nome, espírito do Natal. E todo mundo vive isso. Pode ser ateu, pagão, judeu, muçulmano. As pessoas que estão assim numa cidade ocidental, certo? Numa cultura ocidental, e aí começa a chegar o advento, começa a se aproximar, elas sentem uma coisa inexplicável, como tantas outras, né? O tempo todo nós estamos sentindo coisa inexplicável. É uma alegria que é inexplicável. Essa alegria da vinda do Senhor, certo? Que nós podemos dizer assim, por que nós estamos felizes? Não, é porque hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor, né? Beleza, tá, eu sei isso, mas e aí nós ficamos ansiosos e acabamos criando outra história, certo? Porque nós não conseguimos tocar naquilo direito e tal, e aí nós precisamos de um homem e nós vestimos ele ali, né, de um cara que nós queiramos abraçar, assim, né, bem gordo, que seja visível, bem visível, né, chamativo, vermelho, assim, e chamamos ele de Papai Noel, criamos toda uma história para ele, baseada, é claro, e não importa muito aqui se a origem é de São Nicolau, no folclore russo ou qualquer coisa assim, certo? Mas aquela pessoa ali, não é, que vem e pega e põe as crianças no colo e traz presentes e tal, né, que está sempre simpático, sorrindo, e nós nunca conseguimos imaginá-lo de outra forma, não é? Porque nós precisamos... O que é o espírito do Natal? Não sei. Agora eu sei, assim, que, pô, Papai Noel é demais, entende? Chegarmos ali e olharmos para aquilo, é engraçado, entende? E fazer com que isso aconteça, né? Que o mito seja encenado ali nas nossas casas, ou seja nos shopping centers, seja em qualquer coisa, né? Nós encenamos esse mito porque nós precisamos disso, certo? Porque nós não conseguimos falar dessa alegria, que não é uma alegria. Em dezembro eu tenho uma alegria muito grande, a alegria do Natal. Qual é a diferença da alegria do Natal para as outras, certo? Aí nós criamos histórias. Poderia ter sido outra história, não sei, mas foi essa que nós acabamos por criar aí, principalmente no último século, nos últimos 100 anos, assim. E talvez isso mude, talvez nós criemos outra, não é? Com certeza, São Francisco, quando fez ali o primeiro presépio, não é? Vejam, 1.200 anos de cristianismo. E ainda ninguém tinha tido aquela ideia, certo? E ele, com a alegria que brotou no coração dele quando se aproxima o nascimento do Senhor, né? Ele olha e, cara, Belém é aqui. Ó, pega aqui uma mulher, uma criança, né, um homem aqui para fazer o São José, põe os animais aqui e tal, e nós vamos aqui encenar isso aí, né? Fazer a narrativa, né? Nós vamos encenar isso aqui porque essa alegria é muito grande e eu não consigo expressá-la de outra forma senão contando uma história, certo? A árvore de Natal é outra coisa, certo? Né? Vamos deixar tudo verde aqui, né? Com essa coisa que aponta para o céu, assim, né? O pinheiro que aponte para o céu, e vamos enfeitá-lo, né? Vamos deixar assim colorido e tal. Tudo isso são, né? Então eu faço assim o Papai Noel, que é tem ali uma narrativa, né? Uma encenação. Eu faço a árvore de Natal, que é uma coisa que não tem nada a ver com Cristo, né? Não tem nada a ver com Belém, certo? Não tem pinheiro na Palestina, certo? Não tem nada a ver com aquilo, mas é a forma que nós temos, né? Longe das definições e tal. Eu poderia, né? Um psicólogo pode aí criar uma terminologia para espírito de Natal e uma definição e pôr lá no dicionário de psicologia, mas isso não vai adiantar, não vai ajudar em nada a que nós entendamos a coisa como ela é, né? Precisamente porque não existem palavras para expressar o inefável, né? Aquilo que é uma experiência inefável do ser humano, é que nós precisamos de uma narrativa, né? Que só o mito é capaz de dar, né? Tu citaste o exemplo do Natal, quer dizer, a explosão de alegria, né? Quer dizer, causa nostra Letícia, né? E essa explosão de alegria, ela precisa desaguar em algum lugar. A nossa imaginação como que explode. Exige que nós ampliemos essas imagens, esses símbolos, para encontrar uma narrativa mais ampliada dessa experiência maravilhosa que nós estamos sentindo. Quer dizer, é a busca pela permanência e pela reificação da alegria,
né, como um estado da alma que é inexpressável. Então, como é que eu vou tornar isso presente no tempo? Eu só posso fazer isso invocando precisamente um conjunto de símbolos, né? Eu não tenho outra maneira de fazê-lo, dada a ausência de uma palavra que seja suficientemente capaz de explicitar a grandiosidade disso, né? A mesma coisa acontece na alegria, acontece na tristeza também, no oposto, né? Quer dizer, a tristeza também nos leva precisamente a certos estados emocionais que são intraduzíveis por meio de uma expressão verbal. Eu sou necessariamente impelido a criar um mito para isso, né? Com uma variedade de símbolos que explicitem precisamente essas coisas de uma maneira mais permanente, né? O mais conforme possível aquilo que eu pretendo mostrar daquilo que está em mim, né? Quer dizer, claro, e nesse sentido a literatura é um mecanismo que apresenta essa variedade de exemplos, né? Você tem exemplos para todos os gostos ali, né? Para tudo, na verdade. A gente pega, por exemplo, a história a história do Dom Quixote, por exemplo. Né? O que é aquilo? Né? A vida é uma vida radicada em atos heróicos que se traduzem em atos cômicos. É mais ou menos isso. O cômico e o heróico caminham juntos, né? A gente pega também aqui, por exemplo, né, na literatura italiana, pega o Boccaccio, por exemplo, né? É o trágico que se transfigura na vida social. Quer dizer, a vida social e a tragédia estão como que acumuladas, né, conjugadas. Nas variadas narrativas por mundo afora que a gente pegue, sempre essas experiências humanas que são intraduzíveis por meio de palavras, elas são reveladas por meio de símbolos evocativos que têm uma duração, uma permanência, uma continuidade, né? É como se a literatura começasse aquilo que a filosofia deveria terminar, né? Quer dizer, a literatura ela apresenta os passos para que depois a filosofia, ancorada na literatura, possa levar adiante esse projeto de explicitação cada vez mais rico, né, da complexidade que é o gênero humano, né? E aí nós pegamos, por exemplo, tem uma frase famosa do Gadamer, né? Nenhum filósofo analítico chegou a ser um filósofo analítico usando a própria filosofia analítica. Seria impossível. É uma frase que para mim é acertadíssima. Porque mesmo o mais radical filósofo analítico, o mais radical cético, ele vai precisar, em algum momento, invocar essas narrativas simbólicas para o autoentendimento, sob pena do seu autoentendimento absolutamente precarizado, né? A pessoa realmente não conhece muito pouco de si mesma, né? Não conhece profundamente o seu interior. E isso, obviamente, faz com que a literatura desponte quase como uma condição de possibilidade para a vida de estudos, né? Uma vida de estudos autêntica, sem a literatura, ela é como se fosse digamos, uma máquina, como a Ferrari, com um motor de Fuca anos 70, mais ou menos isso, né? Tem a verniz, tem a capa bonita, mas por dentro, né, falta muita coisa. Ao passo que a literatura, sem a filosofia, ela enriquece o gênero humano, né, mas sempre, de alguma forma, suscita, né, ela convida, no fundo, um intelecto, uma inteligência, a ir além dela mesma, né? A literatura sempre apresenta um convite para que alguém que esteja, digamos, praticando-a, né, sempre se transfigure para um outro plano de sentido, né? A literatura, sob certo aspecto, ela é como um trampolim. Ela te prepara e te joga para além de ti mesmo, né? Eu diria que toda vera filosofia, ela depende, portanto, da literatura em ampla medida, né? Sem a literatura, todo o exercício filosófico e todo o exercício de autocompreensão, embora não vá totalmente por água abaixo, ele fica bastante precarizado, né? Como nós falávamos antes. E disso, claro, existe uma espécie de roteio que certas obras literárias aparecem como prioritárias nessa ordem de análise, né? Por exemplo, nós
para o adequado entendimento da filosofia grega, né? Como é que você vai entender os diálogos platônicos ou a filosofia do Aristóteles sem que você passe previamente pela leitura do Homero, do Hesíodo, dos trágicos, né? Sófocles, Eurípides, pegar os teatros, né? De Aristófanes, mesmo Píndaro, né? A Sim, poesia porque lírica. as palavras que tanto Platão e Aristóteles utilizam, elas só existem porque houve esses caras todos antes, assim, eles não teriam linguagem para poder se comunicar. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui mais 8 minutos. Puxa, e passou eu voando. gostei desse... Sim, eu gostei dessa tua última parte aí. Eu acho que temos que finalizar mais com isso, né? Se tu pudesse continuar esse raciocínio aí, falando, né, justamente de Platão, não é, cujo os escritos, ao meu ver, são um melhor exemplo disso, não é, e que nós esquecemos, e muitos platônicos parecem também, ou admiradores de Platão parecem se esquecer muito disso, não é, que no fim ele chega, não é, não só a literatura foi fundamental para que ele pudesse começar o seu itinerário filosófico, mas também foi onde ele sempre acaba terminando, não é? Porque ele acaba chegando ali no mito, não é? Chega no mito de Atlantis, chega no mito chega na alegoria da caverna, que é um mito também, sei lá, o mito de Er e tantos outros ali que Platão indo, não é? Naquele caminho da dialética, ele esgotando as possibilidades daquilo, ele diz, cara, não sei, agora chegou numa coisa que eu não consigo, assim, expressar de outra forma, sem falar dos 2 cavalos que me conduzem no carro para o céu, e um é bom e outro é mau, eles vão lutando e tal, e eu acabo caindo, né? E essas coisas assim, né? Não tinha outra forma de falar nisso, né? Então aí, agora aí, 6 minutos e tudo contigo aí. Não, muito breve para a gente fazer também o encerramento, se despedir do pessoal. Mas muito brevemente eu diria o seguinte: toda condição de possibilidade da filosofia, ela de alguma forma foi dada em Platão. O Platão ele definiu precisamente o que é a filosofia, né, na sua prática intelectual, na sua, digamos, dimensão ascética e na sua dimensão cognitiva ou racional operativa, né? Porque em Platão a ascese e a operação racional estão conjugadas. Uma coisa depende da outra. A consciência e o intelecto estão conjugados a todo momento. A filosofia é uma prática terapêutica precisamente porque ela veicula os planos de consciência com as operações do intelecto e vice-versa. Agora, não existe nenhuma outra forma de explicitar essa articulação senão contar histórias. E contar histórias é precisamente usar os mitos e os símbolos correspondentes a esses mitos para explicitar esses planos do que é cognoscível e do que não é cognoscível na ordem do real. De modo que eu não sou capaz de aprofundar-me digamos, nas entranhas do universo, do cosmo, né, sem invocar, né, a título de exemplo, um mito como Platão faz no Timeu, por exemplo, utilizando o demiurgo, o produtor do universo. Quer dizer, nós não somos capazes apenas de imitar a natureza para explicitar os seus panos de fundo. Nós somos impelidos a conceber um mito que seja suficientemente capaz de explicitar aquilo que não é explicitável apenas pelo uso da razão. De modo que todas as condições geométricas, no caso do mito do demiurgo, do universo, pressupõem uma inteligência que disponha todas as coisas de um modo racional. E é incrível como em Platão, o exemplo do Timeu me parece característico, mas em outros casos também poderíamos usar o mito de Er, como tu falasse, ou no Fédon, por exemplo, o problema da imortalidade da alma. E em todo momento, Platão sempre invoca o mito como uma espécie de resposta por meio de símbolos, parábolas, metáforas e alegorias,
que não poderiam ser dadas pelo mero crivo da operação racional, ou pela mera investigação apodítica das causas, como Aristóteles, por exemplo, faz na metafísica. Para adequada explicitação disso que é inexpressável, o mito, portanto, desempenha uma função altamente significativa para a filosofia, que é, ao mesmo tempo, a de explicitar o que é inefável e conectar a literatura à investigação filosófica, que é uma investigação da consciência. Me parece que essa é a grande importância, a grande relevância que o Platão tem como filósofo para a civilização humana, porque ele é o ponto de conexão entre a literatura e a filosofia, entre a imaginação e a inteligência agente, entre o possível e o necessário, entre a gramática, a retórica e a lógica, digamos assim, né? Muito bem, muito bem. Acho que é isso, né? Vamos agradecer aí a presença de todos, o pessoal, eu acho que Muito gostou obrigado, bastante, pessoal. assim, nós também teremos que fazer mais, e depois nós juntos aí em Porto Alegre para o segundo semestre aí também, daí nos encontraremos, se houver voos e nós pudermos sair da Europa. assim veremos. Mas agradecemos a todos, né? Lembrando que tanto o Marcos quanto eu somos aí um dos fundadores aqui do Instituto Hugo de São Vitor, né? Que surgiu de um grupo de estudos aí há 10 anos. Depois o Marcos voltou para Porto Alegre e participava lá conosco sempre, e estávamos ali na pedra fundamental desse trabalho, e pedimos a ajuda de todos para que nós possamos continuar, e as orações também de todos. Muito obrigado. Com certeza. Então tá, gente. É isso aí. Um abração. Fiquem com Deus e vamos falando todos. Clístenes. Até a próxima. Um abração, querido. Valeu. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.